Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta quarta-feira? Maus caminhos. Médico investigado usava escolta da polícia militar até fora do estado. Amazonas registra o segundo caso de sobrevivência por raiva humana do Brasil e o quarto do mundo. Economia. IBGE divulga hoje inflação abaixo dos 3%. Segurados relatam dificuldade para agendar serviços básicos do INSS. Relatório da Polícia Federal recomenda ações para coibir tráfico de armas contrabandeadas dos países do Mercosul e Estados Unidos. Neve deixa um desaparecido e bloqueia milhares de turistas nos Alpes. Terremoto de 7,6 graus é registrado no Caribe, mas alerta de tsunami é cancelado. Abalo atingiu Honduras, Porto Rico e Ilhas Virgens. Morte na quadra. Jogador de futebol de salão é morto a tiros no Nova Esperança. No Mundo Novo, desconhecido foi assassinado com 5 facadas. Na Raiz, pistoleiro do carro da morte executa homem improvável acerto de contas. É o Jornal da Manhã que está começando. 5 horas e 48 minutos. Emissoras que integram a maior rede de notícias do estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamã FM, Yanamã. Maranhão FM, Maranhão. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, em Maués. Açaí FM, Codajás. Urucurituba FM, Urucurituba. Banho e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus segue de tempo instável e na madrugada já tivemos chuvas em áreas isoladas. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade de 7 milímetros e que a temperatura máxima será de 30 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. O vento sopra a velocidade de 8 km/h. É quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. Dia de Santo Aldo. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 28 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1907, classificação da Torre de Belém como monumento nacional em Portugal. 1912, bombardeio da cidade de Salvador com o objetivo de forçar a renúncia de Aurélio Viana, então governador da Bahia. 1920, encerrada oficialmente a Primeira Guerra Mundial com a entrada em vigor do Tratado de Versalhes. 1946, acontece em Londres a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas. 51 nações estão representadas. 1973, Festival de Gramado, o primeiro filme premiado é Toda Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor. 5 horas e 50 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Os usuários dos cartões Passa Fácil, Estudante e Cidadão podem recarregar o cartão através de transferência bancária
por meio do Fast Cash. Com isso, o valor recarregado fica disponível no cartão em até 24 horas. A informação foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado ontem. A nova opção já está disponível para os usuários que recarregarem o Passa Fácil no site do Sinetran. A paralisação de uma empresa de transporte coletivo, a Líder, ontem deixou pelo menos 20 mil pessoas sem transporte nas primeiras horas da manhã, fim de madrugada e primeiras horas do dia. Eu pergunto ao Alberto Pellegrini, as empresas de transporte coletivo nesse instante funcionam sem anormalidades, Pellegrini? Operando tranquilamente, Paulo Guerra. Bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã, operando tranquilo, tanto a empresa Global, que nós já passamos em frente à empresa agora há pouco, também a empresa União Cascavel e a Líder também, Paulo Guerra, com o trânsito, com o sair dos ônibus na mais absoluta tranquilidade. 20 mil passageiros foram afetados ontem com aquela paralisação de advertência da Líder, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Foram 77 ônibus, 22 linhas atingidas e um público aí de aproximadamente 20 mil pessoas, 20 mil usuários ficaram prejudicados na manhã de ontem. Pellegrini, o trânsito em Manaus anda mais ou menos tranquilo, já que as aulas ainda não começaram. Pois é percebido, né, Paulo, nas ruas da cidade, nos horários de pico, em qualquer hora, nós percebemos aí que o trânsito está bem melhor do que quando, né, começam as aulas, né, devido às férias escolares, o trânsito está muito bom, principalmente nas principais vias, nos principais corredores da cidade, como Constantino Nery, Djalma Batista, Alameda Cosme Ferreira e outras vias também, Paulo Guerra, dá para sentir a melhora no trânsito. Pellegrini, um homem foi morto quando jogava futebol de salão no Nova Esperança. Ele era goleiro do time, Pellegrini? Ele era o goleiro, Paulo. Há quem diga que era um bom goleiro, até melhor que o Cavalieri do teu Fluminense. O rapaz estava jogando bola ontem, Paulo Guerra, quando um carro misterioso chegou e um homem desceu do carro e disparou várias vezes contra o rapaz. Tá virando moda essa história. Um perigo estar jogando bola à noite, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Nós temos aquela chacina que houve lá no bairro da Compensa, agora mais essa situação também do rapaz que está jogando bola lá na quadra da Cofasa, no bairro Nova Esperança, quando foi morto na noite de ontem. Outro não jogava bola, mas foi morto com 5 facadas no Mundo Novo. No Mundo Novo, em circunstâncias misteriosas, viu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Não se sabe quem foi, nem tão quanto o porquê foi que esse homem foi assassinado com 5 facadas no conjunto Mundo Novo. No carro da morte estava um pistoleiro. O que ele fez no bairro da Raiz, Pellegrini? Ele nem desceu do veículo, atirou de lá mesmo. Foram 5 tiros que tiraram a vida de um homem de aproximadamente 35 anos no bairro da Raiz, ainda também em circunstâncias misteriosas. Fala-se em um provável acerto de contas, né, Pellegrini? Pois é, provável acerto de contas, é a primeira linha de investigação que a polícia já começa a trabalhar a fim de descobrir o porquê e quem matou esse homem. Pellegrini, os prontos-socorros da cidade, muita movimentação durante a madrugada de hoje? Tranquilo, Paulo, os números não fugiram daquele do cotidiano, mas nós tivemos ocorrências sim nos 3 pronto-socorros da cidade, tanto 28 de agosto quanto no pronto-socorro Platão Araújo e também no pronto-socorro João Lúcio. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada, as primeiras notícias desta manhã. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guiar, daqui a pouquinho voltaremos, enfim, com o nosso noticiário policial. 5:54. Moradores da comunidade Vila Nova, em Iranduba, chamam a atenção das autoridades do estado e do município para o alto índice de violência perpetrado por bandidos que assaltam ribeirinhos e a proliferação das drogas também. Relatam que barrigas d'água fortemente armados recentemente assaltaram uma lancha de transporte escolar, aterrorizando as crianças que iam para a escola. A situação merece atenção por parte da Segurança Pública e apelo ao prefeito de Iranduba e ao secretário de Segurança para que tomem providências urgentes para pelo menos dar mais tranquilidade às populações que moram nos beiradões. Um espaço de atendimento com profissionais especializados como psicólogos e assistentes sociais para atender mulheres em situação de violência vai funcionar na zona norte da cidade. A segunda unidade do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, o SAPEM, será aberto nesta quarta-feira às 10 horas
no anexo do 13º Distrito Integrado de Polícia, DIP, localizado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus. A estrutura que funcionará no anexo do 13º DIP de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, busca fortalecer a rede de serviços de atendimento à mulher vítima de violência oferecida pelo governo do estado com o intuito de aproximar os serviços da população. A partir do próximo domingo, dia 14 de janeiro, o Teatro Amazonas, gerenciado pelo governo do estado do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, abrirá diariamente para visitas guiadas. Além de funcionar de terça a sábado de 9 às 17 horas, o local funcionará também aos domingos e segundas-feiras de 9 às 14 horas. A iniciativa busca promover um encontro de amazonenses com espaços culturais e fortalecer o setor de cultura, turismo e economia, segundo o secretário de Cultura, Denilson Novo. Nas visitas guiadas, crianças até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas, mediante comprovação da naturalidade, têm entrada gratuita. O secretário Denilson Novo reforça que a gratuidade é uma forma de aproximação da população com a cultura no Amazonas. Os demais visitantes pagam R$20 inteira e R$10 meia entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante apresentação de documentos. 5:57. As matrículas de novos alunos da educação especial para a rede pública de Manaus têm início nesta quinta-feira e segue até sexta-feira. Estarão abertas vagas para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA. O procedimento poderá ser realizado pela internet, pelo aplicativo Matrícula Amazonas e ainda presencialmente em qualquer unidade de ensino municipal e estadual. Os alunos da educação especial poderão ser matriculados na Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo e nas demais unidades de ensino da rede municipal, que contará ainda com 56 salas de recursos para atendimento desses estudantes. O município de Borba está prestes a ser beneficiado com a reforma do terminal hidroviário, obra que está sendo executada pelo estado com fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. Atualmente, a obra do complexo viário está recebendo o serviço de montagem da estrutura naval e arruamento do terminal hidroviário. A reforma do terminal de passageiros do local já está concluída. Os serviços estão sendo executados pela empresa Quality Construção de Serviços Limitada e recebe investimento de R$3.445.036. A conclusão do terminal hidroviário de Borba tem previsão de entrega para o segundo semestre deste ano. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Vamos aos serviços de som. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Cabiana. Beruri, Josibã, em Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz Web Rádio, Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga do Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom de Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ambo. O tempo segue instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus. Primeiro intervalo, daqui a pouco voltamos com outras notícias. Difusora. Tá todo mundo 96,9. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6:02 em Manaus, temos informações com o repórter José Alberto Zaguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Tristeza e desilusão para as famílias que tiveram suas casas esmagadas pela força da lei e o peso do trator. Um lamento de dor de quem por anos construiu seus sonhos para uma vida digna e que de repente se viu na indignidade. Assim foi a terça-feira para os moradores do quilômetro 7 a 19 da estrada de Novo Airão, que logo às primeiras horas da manhã de ontem, já ouviu o ronco das máquinas pesadas adentrando as matas, como um aviso de que a partir dali estaria destruindo tudo que houvesse pela frente. Um misto de tristeza e desilusão para milhares de agricultores que de sol a sol cultivaram a terra na busca da sobrevivência. Sem poder fazer muita coisa, os donos das casas tiveram pouco tempo para retirar seus pertences e, mesmo aos prantos e choros, aceitaram pacificamente a destruição dos imóveis. O episódio vivido no dia de ontem encheu as páginas e redes sociais como forma de protesto contra a empresa Fazenda Agropecuária Exata, detentora da ação que desabrigou milhares de pessoas.
Já que a ordem de demolir, cerca de 120 imóveis serão destruídos. A desapropriação está dividida em 3 etapas. Nessa primeira etapa foram destruídas 61 casas. As outras 2 etapas serão realizadas na sequência, no quilômetro 17 da AM-352 e no ramal do Acajatuba, estrada Manuel Urbano. A área de terras em questão compreende 6,5 mil hectares. A ação de reintegração de posses foi assinada pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Manacapuru, Dr. Aldrin Henrique de Castro Rodrigues, e contou com o apoio da Polícia Civil, 33 homens do CPE, que é o Comando de Policiamento Especial da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Amazonas Energia. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6:04. Governo do Estado anuncia para o próximo sábado em Iranduba a 3ª edição do programa Todos pelo Amazonas. E em reunião ocorrida ontem, secretários estaduais também discutiram a retomada de projetos de inclusão social e combate à violência na capital. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Titulares e representantes das secretarias do governo do Amazonas se reuniram ontem para avaliar e alinhar novos projetos e a retomada de programas nas áreas de cidadania e assistência social do estado. Durante a reunião na sede de governo no bairro Compensa, foi agendada para o próximo sábado, dia 13, das 8 às 16 horas, aqui em Iranduba, a 3ª edição do Todos pelo Amazonas. O programa disponibiliza serviços gratuitos de cidadania, incluindo expedição de documentos, atendimentos nas áreas de saúde, esporte, lazer, etc. Nas 2 primeiras edições, realizadas em Manaus no ano passado, o Todos pelo Amazonas atendeu a mais de 40 mil pessoas. O programa é coordenado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza e faz parte da iniciativa da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que visa intensificar a oferta de serviços públicos e colaborar com as ações de combate à criminalidade. A ação do próximo sábado aqui no município terá lugar no Centro Educacional de Tempo Integral Maria Isabel Ferreira Xavier Desterro e Silva, U7, na rodovia Carlos Braga. A Prefeitura de Iranduba vai atuar em parceria com o governo do estado, oferecendo vários serviços ao público por meio das secretarias locais. Durante a reunião de ontem, os secretários e representantes das secretarias estaduais também discutiram a implantação do projeto de resgate social Juventude, Amor e Vida, que tem o intuito de atender a adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 29 anos em situação de vulnerabilidade pessoal e social na zona leste de Manaus. O projeto foi apresentado pelo secretário executivo de Segurança Pública, Coronel Amadeu Soares, que destacou a proposta de consolidar o enfrentamento à violência. Por sua vez, a presidente do Fundo de Promoção Social, Mônica Mendes, enfatizou que essa proposta de integralização das secretarias vai continuar durante todo este ano, cumprindo a determinação do governador amazonino Mendes. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:07 em Manaus. Temos informações agora do sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo da Difusora. Esse barulho, Paulo, que o ouvinte está escutando, não é chuva. E tome chuva diariamente, chuva torrencial com ventos, chuvas demoradas. Choveu ontem o dia todo, entrou pela noite. Choveu pela madrugada, ainda está chovendo quase todas as cidades aqui do Vale do Juruá, no sudoeste do estado do Amazonas. Essa chuva, esse inverno intenso, tem castigado as cidades por aqui, estão acabadas. As ruas, 90% de todas as cidades estão quase intrafegáveis. Foi passado de um ano para o outro, empurraram com barriga e até hoje não se faz as ruas nos municípios aqui da região. A população está penando, pagando patos, aí falando uma linguagem bem popular. Só uma nota, Paula, que em Fonte Boa, na região, o município tem uma única escola estadual e ela não funciona. Os alunos querem concluir o ensino médio ou começá-lo, não tem como.
Desde o ano passado, a escola está em reforma e a SEDUC não conclui a reforma da única escola de ensino médio do município de Fonte Boa. A população ontem à tarde foi para as ruas, principalmente jovens, adultos e os pais pedindo aí, protestando contra essa medida da SEDUC que mantém essa escola em reforma desde o ano passado e não se conclui. Só para fechar, Paulo, aqui fazer também outra nota do município de Carauari, na região. O prefeito Docal se acidentou junto com a sua esposa e sua filha, estava em uma moto, o cachorro passou na frente, ele foi desviar, caiu, quebrou o joelho, teve raladuras pelo corpo, a sua esposa também, a sua filha foi levado para Manaus às pressas, já passou por cirurgia aí em Manaus, no hospital particular, e deve ter alta nas próximas 48 horas, sofreu a cirurgia no joelho e a sua esposa aí no pé esquerdo. São as informações da região. Volto a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, com informações dos municípios aqui da região sudoeste do estado do Amazonas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ed. 6:09 em Manaus. O processo judicial em que o ex-procurador-geral do município, Marcos Cavalcante, e o vereador Cláudio Proença do PR são acusados de cobrar propina para o acesso de motoristas ao sistema de transporte executivo entra este ano na fase de instrução. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 2012. Desde lá, 4 juízes se julgaram suspeitos, levando à redistribuição do caso. As sessões de interrogatório de réus e testemunhas foram agora marcadas para datas entre os dias 5 a 22 de março. No despacho em que determinou a instrução do processo, o juiz Genesino Braga Neto rejeitou as preliminares levantadas pelos réus que questionavam o fato da denúncia ser genérica, sem individualização de conduta. Novo Aripuanã escolherá novo prefeito no mês de fevereiro. Larissa Balheiro tem os detalhes. No próximo dia 4 de fevereiro, mais de 13 mil eleitores vão voltar às urnas no município de Novo Aripuanã, a 1.200 quilômetros de Manaus. O antigo gestor da cidade, Aminadab Meira Santana, que foi eleito em 2000. No próximo dia 4 de fevereiro, mais de 13 mil eleitores vão voltar às urnas no município de Novo Aripuanã, a 1.200 quilômetros de Manaus. O antigo gestor da cidade, Aminadab Meira Santana, que foi eleito em 2016, teve o mandato cassado por não formalizar processos licitatórios na aquisição de peças para a manutenção de veículos da prefeitura. As urnas eleitorais estão previstas para chegar ao município de Novo Aripuanã no final do mês de janeiro. Para dar seguimento à decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas precisou suspender o processo biométrico que já era realizado na cidade desde setembro do ano passado. Até dezembro, 2.000 eleitores já tinham conferido sua identidade biométrica e somente no mês de abril deste ano é que o processo deve retornar à cidade, já visando as eleições deste ano. Novo Airão e Anamã são outras cidades que estão com os processos parecidos, mas aguardam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nessas situações, os prefeitos tiveram seus registros de candidaturas indeferidos por irregularidades barradas com a base na lei da ficha limpa. Essas outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6:12 em Manaus. Entidades de defesa do consumidor provocaram o Ministério Público Federal para que investigue a suposta prática de cartel em postos de combustíveis. Ofícios foram encaminhados pelas Comissões de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, o CONDEC CMM, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, e também para a Defensoria Pública do Estado, a DPE, no mês de novembro. Para o presidente da CONDEC, vereador Álvaro Campeiro, do PP, a prática é suspeita. Há uma série de postos de bandeiras diferente de proprietários diferentes com preço semelhante. É estranho que quando um aumento ou reduz o preço, o outro acompanhe. Só as Comissões de Defesa e o PROCON-AM não podem caracterizar isso, o cartel. Muito bom dia a você, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Uma grande honra poder retornar a esse programa para falar de um assunto tão importante que tem impactado o bolso de todos os consumidores da cidade de Manaus. Eu falo isso porque, independente das pessoas que têm carro ou não, quando o preço da gasolina sobe, os demais produtos imediatamente são impactados. Essa notícia do pedido de investigação, ela é nova. Entretanto, a iniciativa já data de 3 meses.
Em novembro do ano passado, nós enviamos um ofício que foi assinado também com a Defensoria Pública do Estado e a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós enviamos esse ofício ao Ministério Público Federal solicitando que o Ministério instaurasse uma investigação para apurar a suposta existência de cartel nos postos de combustíveis da cidade de Manaus. Isso se deu em razão das inúmeras reclamações que nós recebemos na Comissão de Defesa do Consumidor. E não existe órgão mais preparado para que proceda essa investigação em torno dessa suposta existência do cartel nos postos de combustíveis da cidade de Manaus. Nós aguardamos aí, portanto, uma posição do Ministério Público Federal em quem nós confiamos e nós reputamos como órgão que tem prestado um grande serviço à população de Manaus, ao estado do Amazonas e a todo o país, e esperamos que muito em breve nós tenhamos aí um resultado dessa nossa iniciativa. 6h14 em Manaus. O relatório final do Grupo de Trabalho do Saneamento Básico no Estado, constituído pela Assembleia Legislativa em 2017, aponta que em 40 dos 61 municípios amazonenses não existe tratamento da água distribuída à população. Coordenado pelo presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Saneamento Básico, deputado Sinésio Campos, do PT, o grupo de trabalho reuniu em 5 volumes um levantamento detalhado dos problemas, causas e efeitos nas áreas pesquisadas, com informações coletadas em órgãos públicos e civis ligados ao segmento. De acordo com a pesquisa, quase todos os municípios possuem problemas que vão da falta de controle de qualidade na distribuição a obras inacabadas. Segundo o levantamento do Ministério das Cidades, em 40 municípios não havia tratamento da água distribuída à população, enquanto que em outros 7 municípios o tratamento realizado era apenas parcial, com cloro. Na zona rural, o relatório aponta que a população enfrenta anualmente, no período da seca, a falta de água potável, causando prejuízo à saúde. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 6 meses a presença de integrante da Força Nacional nos estados da Amazônia Legal. O objetivo é a participação no combate a crimes ambientais na região. Entre as ações dos agentes da Força está o apoio à equipe de instituições públicas que atuam com fiscalização de irregularidades e apuração de crimes ambientais na área, em especial o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, bem como contribuir para a preservação da ordem pública. A operação com a participação da Força Nacional começou em julho do ano passado em Novo Progresso, sudoeste do Pará, estendendo-se até outubro. Em seguida, as equipes foram remanejadas para a cidade de Itaituba, na mesma região, Juína, no noroeste do Mato Grosso, e Humaitá, no sul do Amazonas. Amazonense é o 4º caso de cura da raiva humana no mundo. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. O paciente de 14 anos, morador de Barcelos, a 500 quilômetros de Manaus, segue em evolução em seu quadro evolutivo de raiva humana. Ele já é considerado pela Secretaria de Saúde do Amazonas o 2º sobrevivente da doença no Brasil e o 4º no mundo. O menor está internado desde o dia 2 de dezembro do ano passado, após seus irmãos terem morrido da mesma doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, os óbitos ocorreram após mordida de morcegos em uma comunidade local da cidade. O médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Antônio Magela, comenta sobre o atual tratamento do paciente. Bom, antes do protocolo de New York, o tratamento se resumia a sedar o paciente e dar suporte às funções vitais. Não existia um tratamento específico. Uma doença com uma letalidade de aproximadamente 100%. Né? Até 2004, quando houve essa aplicação desse protocolo experimental lá na cidade de Milwaukee, e que a paciente sobreviveu. Então, a partir desse momento, então, se sabia que podia se fazer algo mais diante de um paciente com raiva humana. Os moradores das 9 comunidades do Rio Unini, no município de Barcelos, foram imunizados com vacina antirrábica humana em dezembro passado. Uma equipe do Ministério da Saúde acompanhou aqui no Amazonas o tratamento da doença com os 3 pacientes, que são todos da mesma família. Além da imunização, os moradores também receberam reforço nas ações de vacinação em seus animais domésticos, inclusive nas comunidades onde não há casos de agressão por morcegos. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã.
6h18. O Ministério da Educação liberou mais de 451 mil para o Hospital Universitário Getúlio Vargas na Universidade Federal do Amazonas. A quantia deve ser utilizada na compra de insumos e investimentos na unidade, como reformas e compra de equipamentos. A liberação do recurso foi feita pelo Comitê Gestor do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Sobe para 7 os casos de doença de Chagas do Amazonas por contaminação de açaí. Larissa Balheiro vai voltar com outros detalhes. Sobe para 7 os casos de doença de Chagas no Amazonas. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde, que afirmou ainda que 5 dos casos estão sendo tratados em Manaus e outros 2 em Lábrea. A Fundação de Medicina Tropical informa ainda que uma pessoa apenas está internada por se tratar de uma criança e, por conta disso, os médicos optaram pela internação. Os outros 4 pacientes estão recebendo acompanhamento ambulatorial. Eles foram avaliados e a equipe médica constatou que não era necessária a internação. Todos foram orientados a buscar uma unidade de saúde em caso de mudança grave no quadro. De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, a contaminação ocorreu por meio de um açaí ingerido pelas 7 pessoas, que são todas da mesma família. Na realidade, você tem uma situação na qual nós temos uma fonte comum, né, que há uma associação muito forte que essa fonte comum e o veículo de transmissão tenha sido o açaí. Né? Então, em cima disso, nós temos que trabalhar não só nesse processo de identificação das pessoas que ingeriram o açaí, mas também nós temos que fazer o monitoramento dessas pessoas. O diretor aproveita para ressaltar os cuidados que a população deve ter para evitar a doença. A medida ideal aí, inclusive para evitar esses casos de transmissão oral, é exatamente a questão da pasteurização do açaí. Que isso na área rural e mesmo nos interiores é extremamente difícil porque realmente a gente não tem equipamento de pasteurização, né? Então, a outra medida é exatamente essa que a gente está trabalhando com os batedores de açaí, né? Principalmente em Lábrea e aqui em Manaus, né? Em Lábrea esses batedores foram cadastrados, nós temos uma cartilha informativa das boas práticas de preparo do açaí e na realidade a higiene é fundamental. A doença de Chagas aguda de transmissão oral é uma doença infecciosa grave, causada por um protozoário que é transmitido pela ingestão de alimento contaminado. A Fundação de Vigilância em Saúde já iniciou uma investigação dos casos confirmados e recomendou à Secretaria de Saúde de Lábrea que, por meio de uma gerência, realize uma busca ativa de outros possíveis doentes no município. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h21. Após avaliações administrativas, a Secretaria de Segurança Pública decidiu realizar mudanças no comando do Departamento de Perícia Técnico-Científica e dos Institutos de Criminalística, Identificação e Instituto Médico Legal. Para o cargo de diretor do DPTC está sendo nomeado o perito Carlos Marlon Alencar Queiroz. O Instituto da Identificação será dirigido pelo perito Jorge Saraiva Soares e o Instituto de Criminalística pelo perito Mahatma Sonhara Araújo do Porto. O nome para o IML ainda está sendo avaliado. Além das mudanças de comando, o vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva determinou a realização de estudos de impacto financeiro na folha de pagamento da Polícia Civil para avaliar a concessão de reajuste salarial aos profissionais de forma a atender às necessidades de recomposição da categoria. Também estão em análise pela Secretaria de Segurança Pública do Estado outros investimentos destinados à melhoria da infraestrutura e do trabalho dos peritos do Amazonas. Além de melhorar o serviço prestado à população, a ordem aos novos gestores da perícia criminal é colocar em funcionamento novas tecnologias e equipamentos já adquiridos e evitar repetir o que os gestores afastados fizeram. Devolver recursos de investimentos públicos ao invés de trabalhar para aplicá-los. No último ano, dos 2,6 milhões obtidos para desenvolvimento de projetos, a antiga direção da perícia criminal não conseguiu aplicar cerca de 1,9 milhões, causando prejuízos incalculáveis para a área. O médico e empresário Mohamed Mustafa
investigado por esquema de corrupção que desviava dinheiro da saúde pública do estado, recebia segurança de policiais militares. A afirmação veio da ex-sócia dele, Jennifer Nayara da Silva, que teve delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela afirmou ainda que os policiais trabalhavam em regime de plantão para atender às exigências do empresário. Durante a delação, a ex-sócia disse que o chefe da segurança do médico era o subcomandante da PM do Amazonas, o coronel Haroldo Ribeiro, preso no último dia 13 de dezembro, junto com o ex-secretário de Estado. O coronel, segundo Jennifer, recebia o dinheiro da empresária e a advogada Priscila Marcolino, ligada a Mohamed Mustafa. Ele ficava encarregado de distribuir a quantia entre os policiais da segurança. Os PMs trabalhavam em regime de plantão e recebiam R$700 por semana. A delatora não soube informar quanto recebia o coronel, mas disse que poderia ser R$15 mil. Um vídeo de 2016 na cidade de Goiânia mostra que o médico e empresário recebia escolta até quando viajava. No vídeo, o Mohamed vai para um show sertanejo em um carro de luxo e segue em contramão e ainda assim chega a reclamar. A Polícia Militar do Estado de Goiás informou que não faz escolta particular e que nenhuma autorização foi dada pelo comando da corporação nesse sentido. A PM do Estado destaca que vai ser instaurado um procedimento administrativo para apurar o fato. A delação de Jennifer Nayara foi gravada no dia 7 de outubro de 2016. O grupo é suspeito de participar de um esquema de desvio de verbas na saúde do Estado. A Maus Caminhos apontou o envolvimento deles em 2016. Ex-secretários e o ex-governador José Melo estão entre os presos ao longo das 3 fases desta polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, meu chefe Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto, plantão tranquilo durante a noite e madrugada com apenas 2 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. Um homem recebeu uma pancada na cabeça desferida pelo seu vizinho. O fato aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares por volta de 21 horas da noite de ontem. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Esse homem tem 25 anos e rebolou pelo asfalto da Avenida Camapuã por volta de 19 horas e 25 minutos à noite de ontem. De polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, a Polícia Civil nas ruas da cidade. Um homem de 24 anos estava ameaçando a mulher. E a mulher de 24 anos se jogou do prédio onde morava para não ser morta pelo companheiro. O fato aconteceu no bairro Santa Etelvina à tarde de ontem. De acordo com a polícia, a mulher queria se jogar, ameaçava se jogar, porque o marido estava ameaçando. Segundo as informações, o homem conhecido como Diego começou a espancá-la e ela decidiu se jogar da janela do apartamento do 2º andar, lá no Viver Melhor. As informações dão conta que a briga teria sido motivada após uma desconfiança do marido. Ele disse que era traído pela esposa e ela, para não morrer, se jogou da janela do Viver Melhor. Se a moda pega, é tanta gente se jogando de janela de apartamento que vai faltar chão para essa situação se jogar. Muita gente desconfiada, tem ciúme até dos porteiros, desse pessoal aí que mora em apartamento e tem ciúme de sua amada esposa. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, bairro da Raiz, 21 horas, morte no bairro da Raiz. Um homem até o momento não identificado foi morto com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. Segundo as primeiras informações, o crime tem a ver com possível acerto de contas. Olha a faca, olha a moto!
morte! No bairro Mundo Novo, um crime, uma morte, até o presente momento misteriosa. Um homem até o momento não identificado foi assassinado com cinco golpes de faca pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse homem, ainda não identificado, tinha um relacionamento com o tráfico de drogas e acabou morrendo lá no bairro Mundo Novo. É gol! É gol! É gol! É gol da morte! Em uma pelada lá no bairro Nova Esperança. A pelada estava animada, era futsal, a bola pega de ficar pelada e assim mesmo a pelada estava rolando. Um goleiro estava pegando tudo, ele está fechando o gol e defendia pra cá e defendia pra lá, era por cima, era por baixo. É melhor do que o Cavalieri. Rapaz, aí, quando a pelada estava no melhor momento, apareceu um carro misterioso. Desse carro desceu um pistoleiro, chegou perto do goleiro, chegou perto do arqueiro e disparou. 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, mais uma vez, durante uma partida de futebol disputada no bairro Nova Esperança. A morte está batendo nos boleiros. Já teve morte, né, já teve muita morte aí quando as pessoas estão jogando bola. Esse negócio tá perigoso. O pessoal tá apanhando mais que o time do Flamengo no ano passado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, como já foi destacado no Jornal da Manhã, em um memorando datado de 5 de janeiro. O diretor Jefferson Mendes Holanda, do Departamento de Perícia Técnica Científica, pediu exoneração. Ivanilson Araújo Mota, do Instituto de Identificação também, e a doutora Maria Margarete Vital, do Instituto Médico Legal, entregaram os cargos de acordo com um documento endereçado ao vice-governador Bosco Saraiva. Entre os motivos citados no memorando, a desvalorização do perito iminente e uma eminente greve no setor são algumas causas que levaram os diretores ao abandono dos cargos no Instituto Médico Legal e Departamento de Perícia Técnica Científica. Vai fazer falta o doutor Jefferson Mendes. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla cena no concurso 1741 no primeiro sorteio saiu para um apostador de Guarulhos, em São Paulo, que vai receber R$2.863.117,09. No segundo sorteio não teve ganhador. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas 18, 34, 35, 39, 44 e 48. No segundo sorteio 02, 08, 13, 23, 25, chega a 33. Aqui no concurso 4.576 também acumulou. Dezenas sorteadas 16, 44, 51, 64 e 72. A quadra saiu para 111 apostadores, cada um vai receber R$7.143,96. O Terno TV3 teve 8.404 apostas ganhadoras com premiação de R$141,89. Repetindo os números: 16, 44, 51, 64 e 72. Time Mania, concurso 1129, dezenas 08, 21, 29, 31, 39, 73 e 80. O time do coração, Sampaio Correia. 6 acertos, 2 apostas, R$60.175,17. 5 acertos foram 148 apostas ganhadoras com premiação de R$1.161,68. No concurso 1830 da Lotomania, ela acumulou
E 19 acertos, 12 apostas, cada uma leva R$23.978,95. 18 acertos, 216 apostas ganhadoras. Prêmio para cada uma delas, R$1.189,43. Para 17 acertos, 1.748 apostadores, R$102,88. Dezenas sorteadas 03, 05, 06, 10, 12, 16, 18, 21, 32, 38, 40, 44, 49, 50, 53, 61, 72, 77, 85 e 93. 6h37. Esportes. Presentes na cerimônia que marcou a abertura da Copa Flórida, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos, os presidentes de Corinthians e Fluminense gastaram bastante a voz para falar sobre o centroavante Henrique Dourado ontem. O corintiano Roberto de Andrade confirmou interesse na contratação do jogador, enquanto o tricolor Pedro Abad negou a intenção de negociá-lo. O Santos anunciou Eduardo Sacha como seu segundo reforço para a temporada de 2018 no fim da noite de ontem. O atacante chegou por um ano de empréstimo vindo do Internacional e a expectativa é que o atleta seja uma das principais opções ofensivas da equipe, ainda mais após a saída de Ricardo Oliveira. O São Paulo acertou a contratação do zagueiro Anderson Martins, que rescindiu o contrato com o Vasco da Gama. O atleta é aguardado no tricolor nos próximos dias para definir os trâmites burocráticos da transferência. O vínculo deverá ser de 3 anos. O quarto reforço do Botafogo, que já fechou, Luiz Fernando, Leandro Carvalho e Rony, pode ser o atacante Chiesa. O alvinegro trata a negociação com otimismo e o atacante tenta a liberação do Vitória. O São Paulo definiu sua estratégia para tentar a contratação de Gustavo Scarpa e não pretende se aproveitar da briga judicial do Meia para conseguir a contratação de forma litigiosa. A ideia é entrar em um acordo amigável com o Fluminense e definir um caminho razoável para todas as partes envolvidas. Há inclusive a possibilidade de uma proposta ser feita nos próximos dias e uma nova conversa entre os dirigentes. O principal índice acionário da B3 recuou ontem num ajuste após 11 pregões seguidos de alta e renovação de recordes, mas com o movimento ainda contido pela manutenção de ingresso de recursos diante do otimismo externo e com o cenário local, destaca a agência Reuters. O Ibovespa caiu 0,65% a 78.863 pontos, após ter renovado máxima de fechamento nos 5 últimos pregões. O dólar avançou 0,31%, vendido a R$3,24. A inflação de 2017 será divulgada pelo IBGE hoje. A expectativa é que o índice tenha fechado o ano abaixo do piso da meta. Quando a meta de inflação é descumprida, o presidente do Banco Central tem que escrever uma carta pública ao ministro da Fazenda explicando as razões para a variação fora da previsão. Os brasileiros devem ter aumentos salariais significativos em 2018, com a previsão de crescimento real descontada a inflação de 3,3%, segundo pesquisa da Korn Ferry, por meio da divisão Hay Group. O levantamento leva em conta a previsão de inflação de 4% para 2018. O índice é melhor do que o de 2017, quando houve previsão de aumento de 0,4% no salário real. 6h43 em Manaus. A Receita Federal lançou uma nova página de serviço ao cidadão. O site reúne em um único local informações e acesso aos serviços públicos prestados pela instituição. No novo ambiente de serviços da Receita Federal estão disponíveis orientações e serviços relacionados às pessoas físicas e jurídicas, vídeos informativos, avisos importantes, acesso ao ambiente virtual, ECAC, além de diversas outras funcionalidades que visam a facilitar a interação do cidadão com a Receita. Segundo o órgão, o objetivo é proporcionar maior agilidade e conforto ao usuário que busca serviços e informações, buscando assim a melhoria no ambiente de negócios do país. O novo ambiente de serviços da Receita está disponível na internet. Desde o início do ano, em apenas uma fazenda de Talismã, no Tocantins, 87 animais do rebanho de gado morreram após serem atingidos por tempestades com raios. Cerca de 30 animais também foram atingidos em outras fazendas do sul do estado. Segundo o coordenador da Defesa Civil em Talismã e Alvorada, João Carlos Lopes, o fato de a região ser plana e alta favorece a incidência de raios.
Alívio no Rio Grande do Norte. Depois de 3 semanas, a Polícia Militar deve voltar hoje ao trabalho no estado. A categoria aceitou a proposta do governo e pode encerrar a greve após a assembleia nesta manhã. Já os policiais civis começaram a retomar o trabalho ontem. Os brasileiros que precisam agendar atendimento no INSS pelo telefone e pela internet têm passado por um exercício de paciência. E eles também precisam ter sorte. Reclamações acontecem em quase todas as cidades do país. O INSS declarou que, no mês passado, enviou ao Ministério do Planejamento um estudo informando a existência de um déficit de cerca de 4.000 servidores e que até o fim de 2019, outros 12.000 servidores já terão condições de se aposentar. Por isso, segundo o INSS, é preciso contratar mais gente. O Ministério do Planejamento declarou que convocou nos últimos 2 anos 950 concursados para o INSS e que neste ano os concursos estão restritos por causa do ajuste fiscal. O governo federal formalizou nesta terça-feira a extinção de 60,9 mil cargos da administração pública que já estão vagos ou que dependeriam de novos concursos públicos. O decreto do presidente Michel Temer, com detalhes sobre os cargos que serão extintos referentes a diversos órgãos, será publicado hoje no Diário Oficial da União e deve passar a valer até março deste ano. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão adotar a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. A divisão, uma dose que antes era aplicada em uma só pessoa, será destinada para 4. Segundo o Ministério da Saúde, uma mesma dose poderia servir para até 5 pessoas, mas o governo irá trabalhar com uma margem de segurança. A meta do governo é vacinar 19,7 milhões de pessoas em 75 municípios destes estados. 6:46. O presidente Michel Temer sancionou ontem com vetos o projeto que prevê o parcelamento das dívidas previdenciárias de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL. A nova lei institui o Programa de Regularização Tributária Rural, que compreende dívidas relativas à contribuição social dos trabalhadores rurais. Preso na Papuda, o delator da JIF, Ricardo Saldi, será ouvido hoje pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos no inquérito que investiga se houve corrupção e lavagem de dinheiro por parte do presidente Temer na edição de um decreto do setor de portos. Em Brasília, caberá ao STF a palavra final sobre a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. O governo decidiu recorrer à corte e agora está em compasso de espera por uma decisão da presidente Carmen Lúcia. A Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas da Polícia Federal fez um diagnóstico sobre a entrada de armas contrabandeadas no Brasil e mapeou a rota deste comércio ilegal. No relatório, os policiais federais traçaram o perfil do tráfico e dos traficantes de armas, os aspectos geográficos e o modus operandi dos criminosos. O levantamento foi feito a partir do rastreamento das armas que ingressam ilegalmente no país, considerando de onde vieram e como chegaram ao território brasileiro. O jornal O Estado de São Paulo revelou nesta terça-feira, com base no diagnóstico sobre o tráfico de armas no Brasil, e os armamentos vêm principalmente do Paraguai, armas curtas, e dos Estados Unidos, armas longas. A fortuna do dono da Amazon, Jeff Bezos, atingiu a marca inédita de 105,1 bilhões de dólares, segundo o índice medido pela Bloomberg. Com a valorização de quase 57% das ações de sua empresa nos últimos 12 meses, o atual homem mais rico do mundo conquistou números jamais alcançados por seu antecessor Bill Gates. A nevasca que atinge alguns países da Europa tem causado vários problemas nos Alpes. Um esquiador britânico desapareceu no leste da França, enquanto 13.000 turistas estão bloqueados em uma estação de esqui na Suíça e milhares de outros na Itália. Na região de Savoie, no leste da França, em 36 horas foram registrados o acúmulo de até 1,80 metros de neve. Na Suíça, região de Haute-Valais, no sul do país, registraram até 1,80 m de neve durante os últimos 3 dias. E o alerta de avalanche está em seu nível máximo, de acordo com o Serviço de Meteorologia Suíço. O primeiro treinamento para a Copa do Mundo de Esqui, programada para sábado em Wengen, na Suíça, foi cancelado devido ao mau tempo e aos fortes ventos que causaram danos na pista. A queda excepcional de neve no lado italiano dos Alpes também isolou alguns vilarejos. De acordo com a imprensa italiana, cerca de 5.000 pessoas, entre turistas e moradores, ainda estão bloqueados na região por causa da neve. Israel vai aprovar a construção de centenas de novas casas em assentamentos na Cisjordânia ocupada, disse o ministro da Defesa israelense Avigdor Lieberman. Assentamentos são dos temas mais controversos nos esforços para reiniciar as negociações de paz entre israelenses e palestinos congeladas desde 2014. Os palestinos querem a Cisjordânia como parte de um futuro
Estado, juntamente com Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza. A maioria dos países considera ilegal a construção de assentamentos israelenses no território que Israel capturou em uma guerra em 1967. Na enésima tragédia no mar Mediterrâneo, ao menos 50 pessoas morreram e outras 90 estão desaparecidas após um naufrágio próximo à costa da Líbia nesta terça-feira. A informação sobre o incidente foi confirmada hoje pelas autoridades do país. De acordo com a Guarda Costeira da nação africana, 279 foram resgatados com vida, incluindo 19 mulheres e 17 crianças. Um forte terremoto de magnitude 7,6 graus, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, atingiu as áreas entre Honduras e Cuba e chegou a provocar um alerta de tsunami em Porto Rico e Ilhas Virgens, cancelado horas depois. O terremoto aconteceu aos 51 minutos de hoje, a 44 quilômetros do arquipélago de Cisne e a 10 quilômetros de profundidade. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos também chegou a emitir um alerta para a possibilidade de um tsunami para Cuba, Honduras, México, Ilhas Caimã, Jamaica e Belize. 6h51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Cristiane Brasil não recolheu INSS mesmo após acordo trabalhista com ex-funcionário. Folha de São Paulo. Temer espera a STF, mas não se opõe à nova indicação do PTB ao trabalho. O Estado de São Paulo. Temer bate recorde em edição de medidas provisórias na presidência. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Policiais civis e militares e bombeiros suspendem greve no Rio Grande do Norte. Valor econômico. Banco Mundial prevê expansão de 2% do PIB do Brasil este ano. Estado de Minas. Confirmadas pelo menos 3 mortes por febre amarela neste começo de ano em Minas Gerais. No Recife, Jornal do Comércio. Gasolina sobe em 21 estados e DF na primeira semana de 2018. Fortaleza, Diário do Nordeste. Em posse, presidente do TCE diz que finalizar a transição após o fim do TCM é prioridade. 0 hora, Porto Alegre. Pimenta diz que Lula não deve acompanhar julgamento em Porto Alegre. Brasil Econômico. Mercado de trabalho terá recuperação em 2018, indica pesquisa. Edições impressas locais. O Jornal do Comércio. Varejo busca consolidar a retomada. A crítica. Violência. Assassinada aos 84 anos. Morta enquanto a filha comprava cadeado. Em tempo. Vigilância alerta para caso de doença de Chagas no Açaí. Os acontecimentos não param, as notícias se sucedem, mas estão fechadas aqui as páginas do Jornal da Manhã. Participaram dessa edição hoje Hélio Ramos, José Alberto Zegdeg, Larissa Valheiro e J. Rai, e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa de 7º dia. A família de João Bernardo Filho convida para a missa de 7º dia, que se realizará às 19 horas de hoje, na igreja de Santa Terezinha, no Alvorada 2. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. Nota de falecimento. Difusora. O senhor Rubens Cordeiro de Oliveira comunica o seu falecimento ocorrido ontem aos 90 anos de idade. Seu corpo está sendo velado na funerária São Francisco, no bairro de Cachoeirinha, de onde será o féretro para sepultamento às 15h30 de hoje no cemitério de São João Batista. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.